tarde a todos. O tema da aula seria o número de ouro, né? Mas acho que para poder chegar até o que é o número de ouro, qual a importância do número de ouro, etc e tal, as ocorrências disso, acho que é mais interessante, como tem um público novo, né? Começar de proporções mesmo, de razão, proporções mais simples, até chegar no ponto final, ou sei lá, do que interessa mesmo, que é a proporção áurea, né? O número de ouro e todas as decorrências e ocorrências e decorrências, né? Da proporção áurea. Então vou tentar recordar alguns conceitos, alguma coisa de matemática, um pouco de paciência, porque é bem fácil, mas é matemática, né? Então eu estou chamando de proporções na natureza e na arte para poder dar um escopo um pouco maior, né? Falar de proporções de um modo geral. Hoje eu vou tratar mais da parte da ocorrência das proporções na natureza. E num segundo momento tratar, acho que uma outra aula, que acho que vai ser necessário, acho que uma aula não vai ser suficiente, tratar de proporções medidas na beleza e na arte, que daí já seria o uso de proporções simples que são encontradas na natureza, aplicadas na arte. Aí a razão humana atuando e desenvolvendo tudo isso. Seria um segundo momento. Então a gente vai tratar mais das proporções na natureza. Então o que é uma razão? Uma razão é uma relação entre duas quantidades. Por exemplo, eu tenho esses dois lados da sala, eu posso encontrar uma razão entre o lado de cá e o lado desse lado aqui de número de pessoas. Eu vou encontrar uma razão, uma relação entre essas duas quantidades. Então, por exemplo, 1 para 2, se tivesse um investimento em que eu aplico R$1 e ganho 2, é uma boa razão, né, de investimento. Ou triplo, se eu falar uma coisa tem 3 vezes mais do que a outra, isso é uma razão. E 4 por 4, seja um quadrado, seja a tração do carro, ou qualquer coisa com um quadro que é 4 por 4, isso são razões, né? Ainda não chegamos na proporção propriamente, isso é uma razão. Então aqui eu tenho um quadrado, aqui são dois lados iguais, formando um quadrado de mesmo lado, né? Bom, então a gente está tratando de uma relação entre duas quantidades, e como exemplo eu dei então 2 quadrados, onde eu tenho duas razões, né? Um quadrado maior e um quadrado menor, que comparando um com o outro, a gente tem um quadrado que é 4 vezes maior que o outro. Aí a gente tem uma proporção. Então uma proporção seria comparando, a princípio, 4 elementos. Eu estou comparando 2 lados de um com os 2 lados do outro. Então, se agora vamos variar os números um pouco, né? Se eu tenho uma caixa 2 chaves e 3 cadeados, e numa outra caixa maior eu tenho 4 chaves e 6 cadeados, eu tenho uma proporção de 2 para 3, 2 cadeados, 2 chaves para 3 cadeados numa caixa, 4 chaves e 6 cadeados na outra caixa. Então eu tenho uma proporção que é o dobro uma caixa é o dobro da outra em tamanho, né? Aqui é o mesmo exemplo, foi uma falha. Aqui eu tenho uma caixa, outra caixa, eu coloquei inclusive o retângulo, que é proporcional, para ter uma ideia de que um é o dobro do outro. Eu tenho uma proporção então de 4 elementos, e as razões são iguais, porque 2 para 3, a fração 2 terços e a fração 4 sextos são iguais, né, se a gente reduzir, tratando isso como razões, né? Uma fração é uma razão. Então eu tenho uma comparação entre duas caixas, eu tenho 4 elementos. E é uma proporção então de 4 elementos. E é uma proporção que é simples, fácil de compreender. Então, por como ela é simples, fácil de compreender, nos é agradável. Então a gente já começa a ter uma ideia de que a beleza das coisas tem que ser agradável, porque tem uma relação com a facilidade com que a gente compreende um objeto, né? No caso eu estou tratando mais, ainda não cheguei em beleza, mas eu estou tratando de como uma proporção simples ela é agradável porque ela é compreensível. As crianças menores entendem isso. Então a gente está falando então das razões mais simples. Vamos começar da mais simples de todas, que é uma razão de 1 para 1. Eu tenho R$1, invisto e ganho outro real. Então é uma razão muito simples. Um quadrado é uma razão de 1 para 1. É a figura geométrica mais simples, mais fácil de compreender é o quadrado, porque um lado é igual ao outro. A relação na música seria uma relação de uníssono, uma nota que é igual a outra. Você tem uma sequência de notas onde a primeira é igual à segunda, é uma relação de 1 para 1, vamos falar assim. É a mesma nota, dó, 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 dó. Ela é uma relação simples, a mais simples de todas.
E a gente pensar num quadrado, que é uma relação de 1 para 1, a gente tem uma figura geométrica que ela é forte, ela é dura, né? A gente pensa num quadrado, a gente sempre tem uma ideia de resistência, né? Uma figura que dá uma ideia de um objeto firme, né? Que não se desfaz facilmente. Ao mesmo tempo ele é monótono, porque é sempre a repetição de um mesmo elemento, né? É uma proporção infantil. As crianças começam a ter uma ideia de números, né, de proporções, de quantidades. A primeira coisa que as crianças compreendem é uma relação de 1 para 1. As crianças gostam muito de quadrados, elas gostam de empilhar quadrados, elas gostam de encaixar os quadrados, que encaixa facilmente. É uma relação, por ser forte, mais ligada ao homem, né, mais varonil. E também os povos mais primitivos, né, os bárbaros, os índios, os povos mais rudimentares, eles fazem o artesanato todo fundado em quadrados. É a primeira figura que então os povos começam a usar, são quadrados. Então eles tecem as cestas, eles fazem as construções mais simples baseadas em quadrados, né? Essa é uma figura muito simples, fácil de compreender. Então, se a gente quer ter um indício de civilização em algum sítio arqueológico, alguma coisa assim, se encontrando quadrados, você sabe que ele tinha um povo que tinha não era um resto de um, sei lá, um grupo animal, alguma coisa somente, mas era um grupo de seres humanos porque tinha quadrados ali. É a figura mais simples. Então a gente gosta do quadrado porque e aí pensando até matematicamente, a gente gosta da 3 vezes 3, 4 vezes 4, são números simples, né? São produtos simples que a gente decora facilmente, exatamente porque a gente gosta desse número, é simples, né? É fácil de guardar. A gente gosta da raiz quadrada, é mais fácil de resolver do que uma raiz cúbica, uma raiz sei lá o que. A raiz quadrada é fácil de resolver. E o xadrez, a figura do xadrez está no chão, está em qualquer lugar, porque é uma figura que agrada a todo mundo, é fácil de montar, é fácil de resolver, é fácil de desmontar. Então é uma figura que se repete, é uma razão que se repete. Uma segunda figura geométrica, mas uma razão, né? Uma segunda razão que é simples, seria, vamos falar assim, a segunda mais simples, é de um retângulo formado por 2 quadrados, óbvio, né? Que a gente tem o dobro, uma relação de dobro, né? 2 para 1. Facilmente a gente vê os 2 quadrados, que é uma figura que a gente já conhece, então a gente identifica facilmente um retângulo que esse retângulo de 2 para 1, né? Que é o dobro, né? E então é uma relação na música seria uma relação da oitava musical. Se o quadrado é uma relação de uníssono, a mesma nota, né? Dó, dó, dó. A oitava seria dó, 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 dó. Então é uma relação que se repete e ao mesmo tempo tem uma certa variedade, mas a variedade mantém aquela unidade do uníssono, do dó, né? E é fácil de entender que ela é a mesma nota, só que mais alta. Ela é o dobro da nota, vamos falar assim. Ela é o dobro da frequência, ou metade da frequência. É uma conta fácil de fazer. E para dar um exemplo de como se eu fizesse uma música só uníssono, seria insuportável, né? Sei lá, um martelo batendo, ou um motor de barco, motor de carro, fica sempre repetindo. Exatamente. Já seria pro pessoal que gosta de fugir das proporções simples, né? Eles vão querer achar um espírito na nota musical, repetindo a mesma nota. Na verdade eles estão tentando mergulhar na nota, né? Naquela frequência. Mas vamos pensar no racional aqui. Então puxando para a beleza já dessa proporção, né, de 2 para 1, eu achei no concerto de órgão do Handel, essa relação de oitavas é muito evidente, né, logo no começo, e ela se repete a música inteira, fica aquele ostinato que todo mundo conhece, mas que trata muito com as oitavas, né, e isso é uma proporção que é ao mesmo tempo fácil de compreender e é muito bela. Eu vou tocar, que vocês vão tentar ver se você consegue identificar a oitava logo no começo, que acho que vai sair aqui. Então essa é uma composição ela é longa e ela vai dando unidade na variedade, que é uma das formas de beleza, mas reparem como a oitava, eu vou voltar ela aqui para ficar fácil de pegar.
Então, quando ele faz pam, 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 aqui você já tem uma oitava. Pam, 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 pam. O tempo todo ele está brincando com oitavas. Então ele usa essa proporção simples, que todo mundo compreende. Ele põe do começo ao fim da música, repetindo. É claro que ele não vai fazer só isso, porque não seria uma música insuportável, né? Só a repetição. Mas ela vai ficar o tempo todo de fundo, né? Para toda a melodia que vai aparecer depois. E ela dá uma delicadeza enorme para a música. Então essa música, o que ela tem de delicado é essa base fundada nesse retângulo de 1:2, vamos falar assim, nessa proporção de 1:2, que é uma proporção bela, agradável, delicada, né? e fácil de compreender. Deu para ver bem aqui, né, as oitavas. Essa aqui é a única música que eu vou usar, mas é como eu achei interessante variar, não ficou só nas figuras geométricas, né? Era bom pôr uma música. Como é que eu saio aqui agora? Vamos lá. Bom, então partindo das proporções mais simples, 1:1, 1:2, eu consigo construir uma série de proporções, né, usando esses números simples, né? E que vão ser facilmente compreensíveis e que são usados o tempo todo nas construções, na arquitetura, nos quadros, na arte no modo geral. E tem uma relação também com as outras artes, né? com a música, Depois eu vou até mostrar como na poesia isso aparece, né? Então, se a gente pensar numa relação de 3:2, vai formar um triângulo. Um lado 3, outro lado 2, você tem um triângulo. Esse é chamado de sesquialtera, essa relação de 3:2. 3:4 é outro retângulo, que também é bastante conhecido. E assim vai. E para dar um exemplo disso na arte, porque isso não aparece na natureza, tá? Essa relação de 3:4, 3:2 não é uma relação que a gente vai achar na natureza. Mas é uma proporção que, por ser compreensível, é muito utilizada na arte. Então, só para dar um exemplo, essa daqui é a fachada de Santa Maria Novella, que é considerada uma das primeiras obras de arquitetura do Renascimento. Ela é de Leão Battista Alberti, ela está em Florença, e veja como ela trabalha. O elemento básico aí é o quadrado. E a partir do quadrado, ele vai construir outras figuras, que são, ali facilmente você vê um quadrado grande, que seria de 4x4, baseado em pequenos quadrados de 1x1, claro. Ele constrói, então, o elemento horizontal, né, que seria o térreo da fachada, é um retângulo de 2x4, que é esse retângulo, que é aquele primeiro retângulo de 2:1 que eu mostrei para vocês, que é relacionado com a oitava. Então, a estrutura do prédio está ali. Aí a parte de cima, que seria a parte do tímpano, que seria o elemento mais alto do prédio, é o dobro daquilo, então, para poder formar o quadrado, completar o quadrado. Mas para não ficar um prédio quadrado, duro, pesado, ele faz um triângulo. Então o tímpano, que é a parte de cima, que seria esse triângulo, ele é a repetição em proporção do de baixo, mas ao mesmo tempo ele tem uma suavidade do triângulo. E o elemento vertical do prédio, seriam esses dois aqui, né? Esse centro é o mesmo quadrado, é o mesmo retângulo de 2:1, só que em pé. Ele põe no meio e com isso ele consegue dar a mesma estabilidade que ele põe no térreo, ele põe também horizontalmente essa delicadeza do retângulo de 2:1. E o triângulo do tímpano, que é aquele triângulo de cima, ele também é inscrito dentro de um retângulo de 2:1. E a rosácea, que seria aquela que não está no centro, né, para não ficar tão óbvio, ele põe um pouco mais para cima, ela também é inscrita dentro de um quadrado de 1:1. Então é uma relação geométrica muito simples, né, e é considerada a primeira obra renascentista, a arquitetura renascentista, por tratar muito esses elementos geométricos de uma fachada muito plana, né? E quase que óbvia, mas muito facilmente compreensível.
mas exatamente para mostrar como o homem tem um domínio muito grande sobre a geometria e facilmente ele consegue manipular essa geometria. E quem olha consegue ver esses números e essas proporções muito facilmente também. Essa está em Florença, perto da estação de trem, então todo mundo que chega lá de trem logo vê essa igreja, né? Então, tratando ainda dessas proporções de 4 elementos, é uma historinha que se sempre conta, que acho que é bastante interessante para ilustrar, quando também se trata da beleza propriamente, não só das relações mais simples, porque tem uma relação entre beleza e proporção, mas se conta então a história, é uma lenda, né, de Pitágoras. Isso está no livro de Institutione Musica, de Boécio. Então conta a história, diz a lenda que o Pitágoras estava caminhando e escutou os barulhos de martelos de ferreiros, e ele escutava 4 sons diferentes de martelos. Eram 4 martelos que batiam obviamente com som de martelo sobre bigorna, mas diferentes e ao mesmo tempo agradáveis entre si. Ele falou, puxa, por que será que são sons diferentes e ao mesmo tempo agradáveis? Vamos tentar descobrir qual é a relação entre os martelos que torna esse som de martelo agradável, né? Então ele pesou os martelos e ele viu que os martelos tinham uma relação de peso de 6, 8, 9 e 12. Cada martelo tinha um peso que ele conseguia fazer uma relação simples entre eles, né? Então ele viu que você consegue reduzir, né, os quatro elementos. Você consegue achar uma proporção, ou seja, uma identidade entre esses martelos, né? No caso, o número 2, né? Você consegue, por exemplo, 6 oitavos e 9 dozeavos, há uma identidade entre essas duas razões. Então há uma proporção simples de 4 elementos, facilmente compreensível. Por isso que ela é agradável. E aquele agrado no ouvido que ele percebeu nos martelos, ele conseguiu entender por que era agradável, porque é compreensível por causa dos números, né? Então a gente conclui com isso que a beleza, quanto mais for compreensível, né, uma relação entre os números, mais belo é aquele objeto. Então a beleza tem uma relação profunda com a proporção. A beleza é proporcional. Então eu já tinha comentado que o quadrado tem uma relação de 1 para 1, que é a mesma relação que tem na nota Dó. 2 para 1, que seria o dobro, tem uma relação da mesma nota Dó, só que uma oitava acima, e uma relação de 3 para 2, você tem a nota Sol. E eu achei que aqui uma tabelinha que é bem interessante, porque ela vai dar todas as proporções simples, né? E uma relação com as notas musicais. Então você tem uma razão de 1 para 1, você tem uma frequência de 440 Hz, que é a referência que ele está tomando, que é o Lá. Se você tem o dobro disso, você vai ter 880 Hz, que é o dobro de 440, você tem o mesmo Lá, só que uma oitava acima. Se você tem uma relação de 3 para 2, né, considerando essa frequência de 440 Hz, você tem a nota Ré. Seria uma quarta, um intervalo de quarta com o Lá. Que aí ele está tomando como a nota fundamental. E todas as proporções construídas, você vai ter ali a primeira tabela seria a frequência da nota em Hertz, né? A segunda tabela seria porque na verdade a frequência, essas divisões, né, se você considerar o Lá como a nota fundamental, elas não são exatas. A primeira dá um número exato porque ela é temperada. É isso, né, Fernando? A segunda... Você que constrói instrumento. Hã? Não, eu sei, mas eu digo porque a gente vai tentar reproduzir essa conta em casa, não vai dar o número exato. Vai dar um número quebrado que está na segunda tabela, na segunda coluna, né? Porque ali não está temperado o número. Aí é o temperamento que vai ser o arredondamento dos números, né? Para poder ficar fácil de construir, por exemplo, um violão, ou construir um piano, um cravo, que são notas temperadas. O violino, que já não tem notas temperadas, ele conseguir a rigor, né, dar as notas quebradas, porque o violino ele não tem as divisões, não tem uma régua ali onde você põe o dedo e acerta, como é no violão, como é no teclado.
Isso já começa a dar uma ideia de que as proporções, apesar de simples, elas, porque o número de ouro é um número complicadinho de resolver para poder chegar no número mesmo, né? O que é simples é a proporção, a razão, de 1 para 1, 2 para 1, 2 para 3, 2 para 5. Mas o resultado disso não necessariamente é um número redondo, né? A gente está lidando então com razões e proporções, e não com um número absoluto. Então, só um efeito de comparação, a gente deu então uma relação até agora a gente está tratando de uma proporção de 4 elementos. Você tem 2 razões comparáveis entre si, que tem uma identidade entre essas 2 razões, mas a gente está considerando 4 elementos. Mas é possível ter uma proporção de 3 elementos? É possível. E por ela ser mais simples, é menor, é mais fácil comparar 3 elementos do que 2. Por ela ser mais simples, é mais fácil de compreender, nós gostamos mais. Claro, qualquer estudante gosta do que é mais simples do que é mais complicado. Então aqui eu estou comparando 2 triângulos. Um triângulo de base 1 com um triângulo de base 2. Então a gente tem uma relação... Opa, passou aqui. A gente tem uma relação onde o 2 aparece nas 2 figuras. Então é mais simples de compreender. Certo? Então até agora a gente está tratando de relações de uma proporção de 3 elementos. Como tem uma repetição, a gente gosta da repetição também, porque é mais fácil de compreender quando o mesmo elemento aparece repetidamente num objeto. Então eu achei uma poesia para mostrar como a proporção pode aparecer na poesia também. Então nesse soneto aqui a gente vai ver como Santa Teresa usa essa relação de 1 está para 2, assim como 2 está para 4, de uma maneira espetacular. Talvez isso deixa musical, porque a proporção na poesia não é só rima, mas ela pode aparecer também nas palavras. Então aqui a gente tem, por exemplo, 2 versos, né? 4 versos, onde os 2 primeiros e os 2 segundos, os 2 primeiros versos, no primeiro verso aparece a palavra mueve, e no terceiro verso aparece a palavra mueve. E essa palavra fica soando repetidamente na oração, na poesia, né? No me mueve, mi Deus, para querer, depois ni me mueve, el inferno tan temido. E na próxima estrofe, ela usa isso de maneira dobrada. Tu me mueve, Senhor, mueve-me al verte. Então, visualmente, a gente até entende mais fácil como ela usa a proporção de 1 para 2 e 2 para 4, e isso sonoramente fica até mais agradável. Né, quando ela usa o mesmo elemento, né, repetidas vezes, sem deixar uma coisa cansativa. Isso torna a coisa mais musical e mais bonita ainda, mais agradável. Então, nós amamos mais o que é simples, o que é mais fácil de compreender. E aí está tudo bem. Ora, Deus é simples, então é natural da causa fazer um efeito que seja parecido com ele. Então é natural que o universo criado por Deus seja parecido com Deus. Né? Então é de se supor que Deus tenha feito tudo com simplicidade e compreensível, porque se Deus é simples, o mundo tem que ser de uma maneira simples também. E tem que ser proporcional à inteligência humana, porque se Deus fez o mundo para que nós compreendêssemos o mundo, é natural que fosse inteligível, né? Portanto, a gente deve amar a obra de Deus, compreendendo a obra de Deus. O caminho para se amar a obra de Deus é compreendendo. Portanto, Deus também pode ser amado pelo seu efeito, que é o mundo. Conhecendo o mundo, quanto mais conhecemos o mundo, mais conhecemos a Deus. Principalmente por meio da simplicidade com que Deus fez as coisas. É isso que a gente deve procurar nas coisas. A gente deve procurar, e é difícil, não é fácil, mas achar aquilo que é simples no mundo. Parece uma contradição, né? Porque é isso que o homem tem que investigar, ele tem que procurar. O que o cientista faz? Ele procura aquilo que é simples, aquilo que une as coisas. As regras da natureza, as regras do mundo, como o mundo age, ele tem uma regra por trás e essa regra é simples. E essa investigação é que atrai o homem. Se tudo fosse... Se as proporções, vamos falar assim, fossem tão óbvias no mundo, não teria tanta graça, porque facilmente o homem ia achar. Se elas fossem impossíveis de se achar, não ia ter graça nenhuma investigar. Então Deus fez as coisas de maneira que a gente percebesse que tem uma certa regra que une as coisas, e ao mesmo tempo tem que
usar muito a inteligência para descobrir essas coisas, porque é isso que atrai o homem, né? Para buscar essas coisas simples na natureza. Então a gente falou a proporção entre 4 elementos. Eu coloquei uma bicicleta que tem 2 rodas e ela tem uma relação de tamanho aqui, mas ela não então vamos falar assim, pneu grande para pneu pequenininho, a roda grande para a roda pequenininha, a roda média para a roda menor ainda, até o retângulo que a bicicleta está inscrita, ela é proporcional, mas são 4 elementos. E aqui eu tentei colocar a mesma, reduzir para 3 elementos, onde a roda pequena da bicicleta maior é igual à roda grande da bicicleta menor, vou falar assim. Eu não sei fazer direito essa figura aí, então ficou faltando um pedaço. Mas a ideia é essa, é dos 3 elementos. Isso é facilmente compreensível. E se a gente tivesse uma proporção de 2 elementos? Seria mais fácil de compreender ainda. Seria mais proporcional à inteligência humana. Ué, essa proporção existe. Essa é chamada proporção áurea. Então é uma proporção de 2 elementos. Então a proporção mais comum na natureza é uma proporção mais simples, que é uma proporção de 2 elementos. É a proporção mais fácil que tem de entender. E é a que mais ocorre, né? Porque Deus fez assim. É chamada então proporção divina, secção áurea, né? Média, extrema razão. Depois eu vou mostrar aqui a figura, vocês vão entender por quê. E como é que é essa proporção? Se ela tem só 2 elementos, como é que ela ocorre, né? Então seria a primeira razão, que uma proporção é uma relação entre 2 razões, a primeira razão delas, então eu vou colocando a figura que fica mais fácil de entender, o desenho. A primeira razão está aqui, ó. A mais B está para A, ou seja, o primeiro elemento, que é uma soma entre 2 números, ele está para um dos números, assim como um número está para o outro. Então A mais B está para A, assim como A está para B. Essa aqui, então, colocando isso num segmento de reta, a gente divide ele num ponto tal, onde o maior elemento somado ao menor elemento está para o maior elemento, assim como o maior elemento está para o menor elemento. Aqui só tem 2 elementos, A e B. Certo? Até aqui tudo bem? Se a gente não conseguir passar daqui... O terceiro está implícito nos 2 primeiros. Isso, O terceiro elemento, na verdade, ele é a soma de dos outros 2. Então não tem um elemento diferente, né? Vamos lá. Então, tendo 2 elementos, eu consigo construir um retângulo com essas 2 medidas, onde um lado é a soma, um lado inteiro, né, a soma de A mais B, e o outro lado é somente A. Está vendo que eu tenho ali um quadrado de A por A, e você tem um retângulo que completa ele de maneira que o lado maior fique igual ao lado menor, fique proporcional ao lado menor, né? Então A mais B é proporcionado a A. E eu consigo construir esse triângulo, não se preocupe ainda com os números, mas da seguinte maneira: se eu pegar, dentro do retângulo, se eu pegar um quadrado qualquer, o quadrado de lado 1, divido o lado dele por 2, eu vou ter um triângulo retângulo ali, que é um triângulo de lado 1 e lado meio. Se eu traçar uma hipotenusa aqui, né? A hipotenusa aqui dessa metade, fazendo Pitágoras, eu vou ter esse número aqui, ó, que é raiz de 5 sobre 2. Eu transfiro para cá, essa distância que tem, que é raiz de 5 sobre 2, mais metade, vai dar o lado, que é a mesma relação de A mais B, né? Então esse aqui seria o A mais B, e aqui seria o A. Então o lado maior dele vai ser meio mais raiz de 5 sobre 2. Mas eu vou chegar ao número depois. Então a proporção áurea, essa proporção que a gente encontrou aqui, voltando aqui, essa proporção aqui,
que é a chamada proporção áurea, ela vai ser uma constante na natureza. E é isso que é a parte mais interessante. Porque, puxa, um número chatinho, né? Raiz de 5 mais 1 sobre 2 vai ser um número que aparece na natureza inteira. Porque Deus fez as coisas que tem que ter uma medida, claro, né? Da maneira mais simples possível, que é uma relação de dois elementos. E então essa é uma proporção que a gente vai encontrar em toda a natureza, que mostra como o mesmo princípio fez toda a natureza, né? Então esse aqui é um retângulo, é um caracol construído em quadrados, para ter uma ideia de como funciona, como é que a proporção áurea vai aparecer nas coisas, né? Não existe nenhuma figura propriamente com esse espiral aqui. Mas como é que ele... Eu vou mostrar depois como é que... Esse aqui é mais simples. Como é que ele vai ocorrer, né? Mas então, se a gente pegar um quadrado pequenininho aqui no meio, de 1 para 1, né? E colocar depois um de 2 para 2, 3 por 3, 5 por 5, 8 por 8, somando, né, o lado do quadrado anterior e tratando, e riscando, né, meio... 1/4 de circunferência, você consegue ter um espiral. Esse espiral não é o do Nautilus, tá? Normalmente as pessoas confundem como se fosse o do Nautilus, aquele bicho. Mas é um espiral que mostra como que o número de ouro, a proporção áurea vai aparecer nas coisas, né? Depois eu vou mostrar, dá bastante exemplo. Aqui sim é o exemplo do Nautilus. As pessoas normalmente pensam que esse aqui é o exemplo do Nautilus. Mas aqui a proporção áurea vai aparecer como? Repare esse quadrado desse retângulo maior. Então, eu acho que na hora de encurtar o retângulo aqui não ficou bem certinho. Mas o lado maior dele seria aqui, né? Seria o B, aqui seria o A. E esse A aqui seria esse aqui. Era para ser, pelo menos. Seria... E esse retângulo aqui também, ele é o duplo. São 2 quadrados. Esse aqui são 2 quadrados, esse aqui são 2 quadrados. Mas todos eles com a relação de o lado desse quadrado somado ao lado desse retângulo tem uma relação áurea com o comprimento desse retângulo aqui. E a mesma relação eu vou diminuindo ela e construindo um espiral. Na verdade ele cresce de dentro para fora, né? O Nautilus ele cresce de dentro para fora, de maneira que esse retângulo vai se repetindo e crescendo de acordo com esse número, de acordo com essa relação que eu mostrei para vocês. E isso tem uma relação também com a eficiência de uso do calcário, que ele vai depositando calcário para construir a concha e gastando menos energia. Então, para construir, ao mesmo tempo que ele constrói isso com a proporção áurea, né, que vai usando os retângulos aqui de uma maneira simples, né? Ele também otimiza o gasto de energia, o gasto de material, construindo a concha dele. O Nautilus, todo mundo sabe, né? É um molusco. Sim, a relação dele com o gasto de material, ela é ótima. Então ele consegue, com menos material, com menos energia, chegar na maior resistência e peso. Porque é claro que ele tem que pensar que é um animal, ele é predador, ele tem que ter velocidade, ele tem que se deslocar para poder capturar a presa rapidamente. Então ele tem que ter menor gasto de energia com maior velocidade. Então ele consegue tudo isso, né, sem perder ainda a proporção, né? Então é porque tem uma relação profunda entre a construção da concha e o uso ótimo do material. Esse aqui é um rosto humano para mostrar como que ocorre aquele segmento de reto que a gente viu está aqui. Ó. Cada risco desse aqui, né, aqui tem um retângulo, mas cada risco desse aqui seria aquele segmento de reto. Então, se a gente colocar o número de ouro, né, aquela proporção nas medidas do rosto, a gente vai ter que essa relação e essa relação aqui da testa até o olho e do olho até o fim do queixo, a gente tem aquela relação áurea. A divisão que você tem aqui entre os extremos dos olhos, né, e o início dos olhos
Então aqui no meio você tem a extremidade menor e a soma da extremidade, do segmento maior, que seria a soma desses dois aqui, dão um segmento maior, né? Aqui você tem um retângulo também, onde aqui está A mais B, vamos chamar assim, e aqui está só o B, né? Seria o A, que seria o B, que é a largura do nariz e a altura que tem entre o começo do nariz e o fim dos olhos. Aqui você tem o rosto, né? Você tem o começo do rosto propriamente, onde você tem o comprimento, a distância que tem do queixo até os cílios, e a divisão que tem aqui, ó, vai dar metade certinho. E aqui embaixo você tem também um outro retângulo áureo. Aqui o retângulo áureo, aqui outro retângulo áureo. Aqui você tem outro retângulo áureo, que é entre o centro do olho e a distância entre os olhos, né? E até o queixo. Então todo o rosto humano você encontra essa divisão do número de ouro. O braço humano, só para ter uma ideia de como é até põe medidas aqui, ó, essa relação do cotovelo até o punho e o resto da mão é a divisão áurea. Você tem aqui também as divisões dos dedos, né? Essa parte da mão, essa parte do dedo. Todas as divisões da mão, todas as medidas são a repetição da proporção áurea. Então a proporção está em tudo, né? Alguns chamam inclusive de sagrada geometria, né? Que é o uso do número de ouro na geometria, como ele aparece em toda a criação. Aqui é um ovo, e é espetacular isso daqui, porque o ovo ele vai ser um círculo, né? De um determinado diâmetro, e se você pegar a divisão do raio dele e jogar o número de ouro, que seria esse outro lado, você vai ter o topo do ovo, né? Então aqui, essa divisão pegar o segmento de reto, a altura toda do ovo, né? E o centro da circunferência também está na divisão áurea. Esse símbolo aqui é o φ. É o φ que eu vou explicar de onde que vem o número φ. O número φ é o número de ouro, que vai estabelecer essa proporção. Esse aqui é um desenho de um golfinho. Então, cada cor é uma medida, né? Então você tem esse pedaço maior e o pedaço que seria o centro dessa cauda dele, né? Está dividido no número de ouro. O resto do corpo também, o corpo total dele, todas as divisões aparecem. Agora, não é que eu vou pegar um golfinho, colocar uma régua, puxar e vai dar exatamente o número de ouro. É uma média. Eu tenho que medir, sei lá, 10, 20 golfinhos, eu vou chegar nessa proporção na média dos números. Então os golfinhos seriam todos iguais, claro, né? Obviamente que não é assim que acontece na natureza. Mas essas medidas eles descobriram medindo vários golfinhos. Eles viram que a relação áurea vai aparecer na média, né? E na gente também. Se eu tivesse o número de ouro ia ser bonito. A Maria não me escolheu pelo número de ouro, ela me escolheu por outras razões. Bom, aí já é um problema também. O número que está no banco é meio irracional. Isso aqui é uma folha de ginkgo biloba, aquela erva que o pessoal gosta, que é uma folha bem bonita, mas o número de ouro aparece aí também. O φ é o número de ouro. Então é uma relação de número de ouro, da proporção áurea entre a largura da folha e a altura da folha. Vamos lá. O que é filotaxia? Filotaxia é o crescimento das folhas, né? Filo é folha e a taxia seria como ela se conduz, né? Como ela se desenvolve. Então a planta cresce numa disposição ótima, de maneira que todas as folhas consigam ser distribuídas ao longo do caule, otimizando a recepção de luz do sol, né? E esse ótimo, né, da disposição das folhas num espiral, ela segue o número de ouro. Então aqui é a planta de lado, né? E aqui olhando de cima. São duas plantas diferentes, ou duas idades da mesma planta diferentes, né? Aqui você tem a folha 1, aqui você tem a folha 2, tá vendo aqui, ó?
Aqui a 3, aqui a 4 e aqui a 5. Aqui você consegue ver como é que elas estão dispostas verticalmente. 1, 2, está escondidinha, 3, 4, 5. Então, olhando de cima, elas vão se distribuir de uma tal maneira que dificilmente uma folha vai se sobrepor à outra e aproveitando o máximo possível a luz solar. E como é que é onde que o número de ouro aparece aí? Aqui está, por exemplo, a folha 1 está aqui, a folha 2 estaria aqui. A folha 3 estaria, sei lá, aqui talvez, né? Mais ou menos. No fim das contas vai formar um pentagrama, né? Mas é uma otimização da distribuição, né? A maneira como a planta aproveita melhor a luz do sol. Como que aparece na molécula do DNA? Isso aqui é muito interessante, porque vai mostrar como esse princípio está desde o micro até o macro, né? Eu comecei do macro, agora vou chegar no pequeno, na molécula. Então, essa aqui é a molécula do DNA. Lembra que o DNA tem uma fita dupla, né? São 2 espirais concêntricos, mas que não se tocam. E você tem o RNA que é mais ou menos igual, só que uma fita simples. E isso aqui é a base de todo ser vivo, né? Então, de alguma maneira, como une todo ser vivo, então o número de ouro, obviamente, teria que aparecer aqui. É de se esperar, né? Seria lógico. E aparece, claro. Isso daqui seria um ponto entre um ciclo e outro, daqui até aqui, né? Seria envolvendo 2 ciclos. Esse aqui é um ciclo inscrito num retângulo. Esse retângulo, ele é o retângulo áureo. Ele tem uma média, então, 34 angstroms por 21. Se você fizer a divisão, não vai dar o número exato, mas chega bastante próximo do número de ouro. Mas o que é interessante é que se você pegar o centro, essa espiral não é uma espiral, como é que eu vou explicar? Não é igual uma espiral de caderno, onde cada ciclo é igual. Ele tem uma volta de um jeito. A volta seguinte ela é um pouco diferente da primeira volta. Depois ela repete essa estrutura de 2 semivoltas diferentes, né? O ângulo entre uma volta e outra não é igual. Aqui dá para ver melhor. Então, aqui seria um ciclo completo. A distância que tem do pico do primeiro ciclo para a metade em termos moleculares, não metade de número, de distância, né? Essa divisão e a distância entre o pico da meia volta para a volta final divide no número de ouro, a proporção áurea aqui, o segmento áureo. Então tem uma medida de 21 angstroms para 13 angstroms. E reparem também como, guardem esses números, 34, 21 e 13. Né? Isso daí vai ser interessante também depois. Então o número de ouro aparece tanto no retângulo onde está escrito um segmento da molécula, imagina um polímero, uma cadeia de várias unidades, né? Cada unidade dessa é aquilo que está inscrita naquele retângulo. E ele aparece também dentro desse segmento, para ter uma ideia como você tem esse quadrado branco. Aí na geometria, só para ter uma noção aqui, porque isso aqui, na verdade, a proporção áurea vai aparecer, as decorrências, né, são incontáveis, né? Vai aparecer em tudo. Eu só vou dar alguns exemplos para ver como é que isso aparece frequentemente na geometria. E na geometria simples, não precisa ser muito complicada não. Então imagina um triângulo equilátero inscrito numa circunferência. Se eu dividir esse triângulo, né? Se eu dividir esse triângulo, a altura em 2, eu vou ter um triângulo que seria com a metade da altura, né? Então a distância que tem, a largura, o tamanho dessa base e a distância que resta até o resto da circunferência é o número de ouro, é a divisão, a proporção áurea. Se eu pegar um círculo, né, e um quadrado que fosse inscrito em meio círculo, a distância que tem da base, né, o tamanho da base do quadrado e o que resta é o número de ouro, é a mesma divisão áurea. E aqui é um pentagrama inscrito num quadrado, né? Um pentágono escrito num quadrado, e aqui eu poderia completar e transformar aquele pentagrama inscrito no mesmo pentágono, né?
a distância que tem entre essa extremidade e essa intersecção aqui, ela é uma relação de proporção áurea, né, com o restante. Aqui o que completa o pentagrama. Então no pentagrama você tem isso em dois momentos. Esse verde aqui seria o segmento menor e o vermelho seria o segmento maior da proporção áurea. E ao mesmo tempo aqui seria o segmento menor e aqui o segmento maior da proporção áurea. Por isso que o pentágono é uma figura tão admirada pelos místicos, né? Mas não uma boa mística, né? Os esotéricos gostam do pentagrama por várias razões. Uma delas é porque é uma figura muito intrigante, porque você consegue achar as relações numéricas ali muito facilmente e tem o número de ouro todo nela, né? Agora, como é que chega no número de ouro mesmo, né? O número propriamente? Qual é esse número? Que até agora eu falei dele, mas não falei qual é o número. Então a gente vai tratar da série de Fibonacci. Vamos começar pela série de Fibonacci. O que é uma série? Uma série é uma sequência numérica, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 é uma série. 2, 4, 6, 8, 10 é outra série. Então existe uma série, né, que vai levar o número de ouro, para você chegar no número de ouro. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque essa série que foi descoberta pelo Fibonacci, pelo Leonardo Bonatti, ela também ocorre na natureza. Se o número de ouro ocorre, essa série também ocorre. Isso é muito interessante. O Fibonacci era um matemático medieval e se diz que ele trouxe o número 0, né, para o Ocidente, porque até então o mais comum era o uso dos algarismos romanos. E os indo-arábicos, né, se diz que ele que trouxe os indo-arábicos. Então ele colocou o elemento 0 e a maneira de escrever os algarismos, né? Ele era contador e ele chegou nessa série de Fibonacci usando um modelo de criação de coelho. Obviamente, se você pegar uma gaiola e colocar 2 coelhos lá, não vai dar série de Fibonacci, mas esse modelo se aplica a uma criação de coelhos grandes, considerando também um modelo hipotético, né? Aqui está a figura. Então, a partir de um primeiro casal de coelhos, aqui eu tenho o coelho juvenil, vamos falar assim. Aqui seria já os mesmos coelhos em idade reprodutiva. Então você vai ter os filhotes, eles supõem um modelo matemático, né, como os coelhos crescem. Você vai ter então um casal de filhotes e ao mesmo tempo o casal se mantém, né? Esse casal vai dar origem a um novo casal de filhotes e ele se mantém. E aqueles filhotes deles vão dar origem a um casal reprodutivo que vai dar origem a um novo casal de filhotes, etc. E assim vai. Aqui ele está supondo, obviamente, que o primeiro casal é imortal, que sempre vai ter um casal de filhotes, mas isso é um modelo, entenda que é um modelo. Na média, uma criação de coelho vai seguir esse modelo. Mas se você colocar aqui você tem, na primeira, entendendo isso como uma coluna, aqui você tem um casal, e esse casal se mantém no segundo momento. Esse casal vai dar origem a 2 casais, depois vai dar origem a 3 casais, vai dar origem a 5 casais, vai dar origem a 8 casais. 1, 2, 3, 5, 8. E assim vai. Essa é a série de Fibonacci. Então como é que a gente entende como constrói a série de Fibonacci? Essa aqui é a série de Fibonacci. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55. Essa série se constrói de maneira que você tem o elemento seguinte na série, ele é a soma dos 2 elementos anteriores. Então aqui você tem o 0, né? Então 1 mais 0 dá 1. 1 mais 1 dá 2. 2 mais 1 dá 3. 3 mais 5 dá 8. 8 mais 5, 13 e cozimia. E assim vai. Essa aqui é a série de Fibonacci. É a série que ele descobriu, é a série que ele usou para chegar no número de ouro também. Vamos ver como é que ele chegou lá. Então aquele primeiro retângulo que eu mostrei, se a gente colocar ele em termos numéricos, aqui dentro você vai ter um quadradinho de 1 por 1. Você vai ter um segundo quadradinho de 1 por 1. Depois você vai ter um quadradinho de 2 por 2, que é a soma dos 2 quadradinhos anteriores. Depois o terceiro quadradinho aqui vai ser a soma dos anteriores, que é o quadradinho de 2 mais 1. Está aqui, tá vendo? Lado 2, né? E o de lado 1. Depois você vai ter um quadradinho de 5 por 5, que é a soma do quadradinho de lado 3 com o quadradinho de lado 2. O quadradinho de lado 8 e assim vai.
Aqui está a série de Fibonacci, e aqui está o espiral construído a partir disso daí. Como é que a gente chega no número Φ? O nome do sujeito lá era Leonardo Bonatti. Ele chegou nesse número, que deram o nome de Φ, né? E esse Φ foi acrescentado ao nome dele como homenagem. Então acabou ficando Fibonacci. O nome dele conhecido na história é Fibonacci. Como é que você chega no número de ouro, então, a partir da série de Fibonacci? Se a gente dividir o número, aqui o n é o número da ordem da sequência, né? O n mais 1 dividido pelo n, ou seja, o número seguinte dividido pelo número atual, vai dar uma divisão, vai dar um número fracionado. Então está aqui a série de Fibonacci e aqui está as divisões. Então se eu dividir o n mais 1 pelo anterior, vai dar 1. Se eu dividir o sucessivo pelo atual, vai dar 2. E assim vai. 3 por 2 vai dar 1,5. 5 por 3 vai dar 1,66666. 8 por 5 vai dar 1,6. 13 por 8 vai dar esses números aqui. Até chegar num número que seria um número infinito, né, que é o 1.618.034, que é o número de Fibonacci. Graficamente fica mais fácil de entender. Aqui está o primeiro número, a primeira divisão. Depois eu vou ter o 2, aqui, ó. Depois eu vou ter um 1,5, 1.66666 e assim vai. Tá vendo como, na média, se eu traçar uma linha que pegue toda a média aqui, no final dela aqui, vai ser esse número aqui, 1.618.034, etc. Esse número é o chamado limite. É o limite dessa razão. É esse 1.618.034. É uma média de todas essas razões. E é esse número que aparece. Esse é o número de ouro. É uma razão irracional. É um número irracional. Então esse é o número de ouro. Ele é o limite. Essa aqui é a fórmula que eu construo para você chegar. Se você pegar o número na ordem, o n dividido por n mais 1, ou o n mais 1 dividido pelo sucessivo dividido pelo atual, né? O limite dessa série é o número de ouro. E se você pegar, lembra que eu mostrei esse desenho aqui? Se você pegar a hipotenusa, que é a raiz de 5 sobre 2, está aqui, mais raiz de 5 sobre 2, mais a metade, e somar esse número aqui, eu vou ter exatamente o número de ouro. O mesmo número que se chega pelo limite, aqui, ó, chega graficamente, né? Calculando o limite. O número é o mesmo. Então, vamos ver algumas coisas na matéria. Então, esse número irracional é um número que vai aparecer lá. Depois, daqui a pouco a gente vai ver como que ele aparece. Esse aqui é o triângulo de Pascal. Não tem muito a ver com o número, com a sequência de Fibonacci, mas a gente vai ter uma coisa interessante aqui. Só para ver, a gente está falando da série de Fibonacci, né? O triângulo de Pascal é construído de maneira que o número que aparece embaixo ele é a soma dos dois de cima. Então, 1 mais o 0 vai dar 1. 1 mais o 0 dá 1. O 2, por exemplo, aqui ele é a soma dos dois de cima aqui. Esse 1 vai ser 1 mais 0. O 3 ele é a soma dos dois de cima, né? O 2 e o 1. E assim vai. E esse triângulo é usado na matemática para muitas coisas. Lá acho que para matrizes, para desenvolver um binômio, né? Que é A mais B elevado a tanto. Aí você vai usar esse número. Enfim. A soma das linhas, você não vai ter uma série de Fibonacci, você vai ter uma outra série. Mas a série de Fibonacci também aparece no triângulo de Pascal. Veja que interessante. Se você somar as diagonais, você vai ter 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Você vai ter a série de Fibonacci no triângulo de Pascal. Então é uma propriedade do triângulo que junta as duas sequências, né? Isso é muito interessante. Deu para entender aqui, né? Depois, se alguém quiser, eu posso dar os slides para poder olhar com... mas voltando aqui para as ocorrências da natureza, né? Que é o que interessa para nós. Eu tinha mostrado, então, aquele modelo que é aplicado à criação de coelho, mas esse mesmo modelo vai aparecer em muitas coisas.
Aqui eu tenho um ramo. Isso aqui acontece em muitas plantas. Se você pegar como o crescimento dos ramos se dá, na média eles vão crescer seguindo a série de Fibonacci. Você tem o ramo principal, que ele vai dividir em dois. Aí um dos ramos, que é o mais velho, se divide em dois. E aquele mais novo, ele tem um crescimento, ele vai se desenvolver, né, não ter um ramo só, e tardiamente ele se divide em dois. E assim vai. E se você somar o número de ramos de cada linha, né, você vai ter aqui o número de Fibonacci. E por coincidência eu achei uma árvore que, se você somar aqui, você vai ter a Fibonacci. Então, aqui você tem o tronco, né? Tem 2, depois você tem 3 troncos aqui. Aqui em cima você vai ter 5, se você somar aqui você vai ter 8. Que é muito interessante. Então, aparece na ramificação dos troncos. Aqui são as espirais, né? A natureza é cheia de espirais. E como que o número de Fibonacci vai aparecer então nesses espirais? Isso daqui não sei se é uma pinha, acho que é uma pinha, diversos frutos, né? O crescimento deles é assim, em espirais, né? Então a sequência de Fibonacci vai aparecer no número de espirais de uma pinha, que essa maneira de crescer, né? O número então vai seguir a sequência são números que coincidem com a série de Fibonacci. Aqui, por exemplo, você tem que não apareceu mais, mas se você pegar essas espirais, o número de espirais, cadê aqui? Acho que é 8. 8, né? Tá difícil de ler, mas são 8. Se você pegar uma outra maneira de ver o espiral, vão aparecer 13 no mesmo fruto. Para explicar melhor, aqui é um girassol, então também são espirais. São um monte de espirais concêntricas, e a maneira como você encontra o padrão de cada espiral, né, se você mantiver a mesma curvatura, o número de linhas de cada espiral vai seguir um dos números de Fibonacci. Se você seguir, por exemplo, essa sequência aqui vai dar 21 linhas. Se você inverter o lado, vai dar 34 linhas. E aqui você tem uma outra maneira de ver também. Isso aqui é uma outra espiral. Aqui você tem 34 espirais, 34 linhas dessa maneira de ver espiral. Se você pegar um outro padrão, vai dar 55. Num outro padrão vai dar 21. Para o mesmo desenho. Então 21, 34, 55 são números da série de Fibonacci. Aqui também, se você pegar um outro girassol, tem uma família de plantas, as compostas, né? Todo o miolo das compostas são espirais assim, concêntricas, onde você pode achar diferentes curvas, né? E o número de curvas sempre vai seguir os números de Fibonacci. Aqui dá para ver, esse espiral, por exemplo, um espiral complexo, tem 5 curvas diferentes. Cada cor aqui representa um tipo de curva. O número de curvas para cada cor, né, o número de curvas que existem nessa espiral aqui, segue a série de Fibonacci. Isso aqui é incrível. Agora vamos tratar eu já tinha mostrado uma pinha, mas vamos pensar como isso acontece tridimensionalmente no abacaxi. Apesar de parecer quadrado, isso daqui ele segue um padrão de um hexágono. Está vendo aqui? Colocou até um hexágono para entender melhor. Por quê? Porque entendendo que um hexágono tem 6 lados, mas entendendo como ele é construído, você consegue achar 3 padrões de espirais diferentes, conforme o sentido que você vai do hexágono. O número de espirais, pensando isso tridimensionalmente, primeiro a gente estava vendo só bidimensionalmente, né? O número de espirais dessa pinha, né, desse abacaxi, vai seguir sempre o número vai coincidir com os números de Fibonacci. Aqui ele até colocou em cores para ficar visivelmente, né? Para ficar mais visível. Cada cor é uma linha da espiral. Aqui é um padrão. Esse roxo ele segue um padrão. O verde é outro padrão. Tá aqui. Então, o número de voltas que dá no espiral é um dos números de Fibonacci. Aqui no caso, 5, 8 e 13. Eu não sei qual que é qual, mas por exemplo, essa aqui deve dar 13, essa aqui deve dar 8, essa aqui deve dar 5 espirais.
5 voltas, né? Isso também acontece no morango, a semente, na verdade o morango, não sei se todo mundo sabe, mas o fruto mesmo é essa que a gente chama de semente, né? Isso aqui é outra parte. Cadê a Marina? Como chama, né, Mel? Cadê a Marina? A Marina fugiu. Essa parte vermelha que a gente chama de fruto não é o fruto. Mas os frutinhos, que são as sementinhas, né, elas vão fazer as espirais no mesmo padrão aqui do abacaxi. Então, se você seguir ou as linhas, né, num sentido ou outro sentido, o número vai dar. Isso aqui é um pólen. E o pólen também é uma espécie de pinha, né? As bolinhas são unidades, né, que são construídas de tal modo que você consegue achar essas mesmas espirais no pólen. Veja bem, todos os pólen, não é esse pólen, todos os pólen. Isso daqui é uma coisa fantástica, não sabia como um brócolis podia ser tão espetacular. Para quem não gosta de brócolis, pelo menos admira. Isso aqui é um brócolis romanesco. É espetacular, é um fractal. Você conhece, Marcelo? Já comeu isso aí? Se você não comer, você vai ficar meia hora olhando quando aparecer no prato, porque é fantástico isso daqui. Isso aqui, ó, cada bolinha dessa aqui é um desse aqui. E tá vendo que você tem cada unidade desse aqui, dentro você tem um outro fractalzinho, é um fractal. Isso aqui é um fractal. E essa, eu acho que ele é desse tamanho assim. E você tem as diversas espirais aqui também. Eu nunca vi isso daqui, mas é espetacular. E o número e a sequência de Fibonacci se repete aqui também. Então aqui é o caso das abelhas. É um caso das abelhas é o caso mais bonito, né? Eu vou estender um pouco mais e é o último exemplo que eu vou dar hoje. As abelhas elas são usadas para muitas coisas como exemplo, porque as abelhas são, particularmente dentro do reino animal, dentro do reino dos insetos, né, do filo onde os insetos estão inseridos, né, as abelhas elas são muito especiais. Primeiro porque a abelha é uma coisa que tem no mundo todo. Obviamente não está falando da abelha europeia, a abelha de modo geral, mas todas as abelhas elas têm uma organização que sempre impressiona o homem. Como se ela fala, puxa vida, eu tento arrumar minha casa e as abelhas não têm trabalho nenhum e organizam a casa delas muito melhor do que a minha, né? A gente fica tentando ler 1000 maneiras de colocar ordem na casa lá, educação dos filhos e não sei o que, e as abelhas fazem isso de uma maneira espetacular, porque tudo funciona numa colmeia. A abelha europeia, em especial, ela é mais espetacular ainda, porque toda a estrutura social delas funciona de uma maneira perfeita e vem desde a maneira como ela se reproduz até a maneira como ela acha o pólen, a maneira como ela acha as flores, como ela indica onde estão as flores. Tem casos e casos. Então todos os povos sempre se interessaram muito pelas abelhas, né? O caso mais clássico é do favo de mel, que desde a antiguidade se conhece como a construção dos favos. É a melhor maneira de aproveitar o espaço e com menos gasto de material. Onde você empilha as casinhas, né? Se a gente empilhasse esferas, né? Imagina um monte de laranja assim, empilhando as laranjas, a distribuição no volume, né, vai ser a melhor. Se você colocar, se você jogar a laranja numa caixa e tentar distribuir elas vão cair entre si de uma maneira onde você vai ter uma primeira camada, né, de laranjas, um primeiro extrato de laranjas e um segundo extrato que vai encaixar nos vãos formado pelas primeiras. Então a sobreposição delas vai otimizar o espaço. E os favos de mel são construídos da mesma maneira. E para otimizar ainda mais, aquele vãozinho que fica entre uma esfera e outra, ali é preenchido, eles usam até aquele vãozinho, né, de maneira a avançar com a parede de cera para ocupar o vão e não deixar espaço vazio nenhum. E você tem um aproveitamento, um favo aproveita a parede do outro para reforçar a estrutura dele. E no conjunto, né, a construção que você tem de hexágonos dá uma resistência enorme para a colmeia, né? Então se você pegar, quem já viu uma colmeia seca, sem mel, fica sobrando só aquela cera seca, ela é muito leve, muito, muito leve. E aquilo parece um isopor de leve, mas é muito resistente. A hora que você preenche aquilo com mel, fica extremamente resistente. Você tem uma otimização de espaço ali que nenhum engenheiro consegue, né? Tanto que os engenheiros vão usar as abelhas para construir um monte de coisa. Hoje em dia tem até uns tijolos que são
hexagonais, assim, né? Para você conseguir uma estrutura que seja ao mesmo tempo forte, né, e leve. Então as abelhas sempre foram um exemplo para muita coisa, né? Tanto do ponto de vista de hierarquia social, de construção civil, e mesmo assim a relação que tem genética, né? Tem algumas brincadeiras que se faz com o fato de as operárias, a reprodução das abelhas é muito diferente, é isso que eu vou tratar agora. As operárias, elas têm uma haploidia, né? Não sei como vou tratar isso daí. A origem genética dela é diferente do pai delas, do zangão, que é um pouco diferente da mãe, que é a abelha rainha. Mas tem alguns estudos mostrando como, de uma maneira simples, né? Como a abelha operária, ao mesmo tempo, ela morre pela própria colmeia. Ela dá vida para proteger a colmeia. E morrendo pela própria colmeia, ainda que ela não seja fértil, as abelhas operárias não são férteis. A única que é fértil é a abelha rainha e o zangão. Mesmo que ela não seja fértil, ela garante a transmissão dos próprios genes para a próxima geração mais eficientemente do que se ela fosse fértil. Isso é fantástico. É um outro capítulo, teria que explicar como é que funciona isso daí do ponto de vista genético. Mas ela, dando a vida pela colmeia, ela garante a transmissão dos próprios genes mais eficientemente do que se ela fosse a mãe da prole. Porque ela fazendo isso, ela garante 75% dos genes dela para a próxima geração, protegendo a rainha, entendeu? É espetacular. Mas falando aqui dos zangões e das abelhas, né? O zangão... Então, a abelha rainha, ela vai botar um monte de ovos, ela vai passar a vida botando ovos, né? E alguns ovos vão dar origem a abelhas operárias, outros ovos vão dar origem a novos zangões, e alguns poucos vão dar origem a novas rainhas, mas a proporção é muito desigual, assim, né? Poucas rainhas para alguns zangões e muitas operárias. As operárias, elas são são fruto de óvulos fertilizados. Então tem, vamos falar assim, pai e mãe. A rainha também tem pai e mãe. O zangão não. O zangão só tem mãe. Porque é como se um óvulo sozinho desse origem a um zangão. Ele não é fertilizado. Então ele só tem mãe. E a árvore genealógica das abelhas, então vai seguir o número de ouro. Desculpa, a série de Fibonacci. Como isso? Se eu pegar drone, para quem não sabe, é zangão, né? E Queen aqui é a rainha. Se eu pegar aqui uma rainha, tá vendo? E aqui tem um zangão. O número de pais, avós, bisavós, tataravós da descendência vai ser sempre um número da série de Fibonacci. Então, se eu pegar uma rainha, por exemplo, ela tem um pai e uma mãe, tá vendo? 2. Ela tem quantos avós? 1, 2, 3. Quantos bisavós? 1, 2, 3, 4, 5. Quantos tataravós? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então é um dos números de Fibonacci. E o zangão? Aqui é o zangão, vou pegar esse aqui. O zangão, ele só tem mãe, lembra? Então, acima dele vai ter 1, que é que está primeiro número de Fibonacci, da série. E aí a sequência vai ser a mesma da mãe. Então 2, 3, 5. Aqui eu fiz uma tabela. Aqui tá. E as abelhas operárias também. Como a abelha operária tem pai e mãe, e o zangão só tem mãe, tá vendo? Então, pais. O zangão só tem 1. E a abelha operária tem 2. Avós. O zangão tem 2 e a abelha operária tem 3. Bisavós, né? 3 e 5, e assim vai, seguindo o número de Fibonacci. Isso aqui não é só um modelo, é assim mesmo, né? Isso aqui é muito interessante. Fábio, por que a abelha operária tem 3? Ela não é filha de uma rainha? Então, por que ela só tem 3? Porque ela é filha da rainha com o zangão, e o zangão só tem mãe. Ah, claro. Né? Então a sequência vai ter sempre um zangão que só tem mãe. Então aqui nunca vai ser 2, 4, 6, 8, vai ter sempre um zangão que quebra a genealogia, né? Vamos falar assim. E para
para terminar, eu escolhi terminar com um artigo recente, de 2016, que saiu num jornal importante até de biologia, de ciências naturais, para mostrar como o número de ouro não é uma coisa dos antigos, né? A gente pensa essas coisas muito simples, né? Foi descoberto pelos gregos, foi descoberto pelos antigos povos, os egípcios, né? Mas isso é uma coisa tão interessante, tão é uma constante na natureza, tão importante, que até hoje se mede isso e os cientistas vão medir as coisas, vão achar o número de ouro. Então esse é um artigo recente, também com as abelhas, mostrando como o número de ouro é uma constante e surpreende até hoje, né? Bom, sem querer saiu isso porque no jornal, Journal of Nature and Science, depois aparece aqui Então, o que é uma elipsoide? Elipsoide é uma figura tridimensional da elipse, né? Um ovo não é uma elipsoide, né? Aqui está uma elipse, tá vendo? E pensando tridimensionalmente vai dar uma elipsoide, essa figura aqui. Então eu tenho um raio, vamos falar assim, mais comprido e um raio mais curto, que eu estou chamando de A e B. Então, se eu tenho dois números diferentes aqui, se não é uma circunferência, eu consigo estabelecer uma razão entre A e B. E aqui eu consigo, tá vendo que ele fez até um esqueminha para entender que quanto mais longo, né, essa relação, quanto mais longo a elipse, né, maior essa relação. Essa relação é de meio, 7, né, e uma elipsoide. A abelha constrói a colmeia em elipsoides. Ela vai construir uma elipsoide, como se fosse uma figura tridimensional assim. Como que ela constrói? Aqui então acho que tem uma foto aqui mais pra frente. Tá vendo que ela constrói uma elipsoide? E ele dispõe os favos de mel, formando um espiral. Tá vendo? Aliás, o fulano mediu isso, eu pensei nisso agora. Ele não mediu isso aqui, mas é a mesma espiral da abacaxi, tá vendo? Certamente, se ele contar, vai dar a série de Fibonacci. Então, o fulano teve a paciência de medir, sei lá, dezenas e dezenas de elipsoides, né? Desse favo de mel, dessa colmeia, e medir. E ele descobriu que a média da proporção entre o raio maior e o raio menor é o número de ouro. Ele mediu muitas, né, para chegar nisso daí. Porque você mediu uma só, você não vai achar o número preciso, mas na média chegou muito perto do número de ouro. Aqui ele põe até os números, né? 1.5, 1.5, 1.57, 1.97. Aqui tem várias medidas, ele pôs as fotos para ilustrar como ele faz as medidas, né? Depois ele põe, no artigo ele põe uma tabela enorme. Coube só de lado ali, mas é um artigo recente, né? E eu vi esse artigo sendo citado por um monte de sites, assim, porque o artigo ele tem um valor pelo número de citações que se faz dele, né? E esse artigo achou uma coisa simples, né? Uma constante, uma coisa que ninguém tinha medido ainda, né? Que é mais uma vez onde o número de ouro aparece nas abelhas. Estou falando só de um caso, né? E com uma perfeição aparece nas abelhas, fora outras coisas que tem nas abelhas. Certamente o número de ouro vai aparecer em outras coisas da abelha, né? Então era isso que eu preparei até agora. A minha intenção seria, no segundo momento, fazer uma abordagem de arte, né? Na arquitetura, na história, desde os egípcios, os gregos, como eles usavam o número de ouro, e até chegar nos dias de hoje, né? Até os artistas modernos usam o número de ouro, só que de uma maneira feia, né? Eles não usam como usavam os antigos, que queriam fazer um prédio inteiro proporcional. Eles usam o número de ouro só às vezes, né? Aquele Le Corbusier e outros malucos aí. Então é isso. Alguma pergunta, alguma objeção, alguma curiosidade também, porque certamente vocês leram alguma coisa interessante do número de ouro. Tudo certo? Pois não. Esse número de ouro, o Fibonacci que achou pela relação dos números? Não, o número... Ou já existia... Então, se o Fibonacci achou o número de ouro ou se o número de ouro já existia. Na verdade, o Fibonacci, ele achou a série de Fibonacci. E ele achou que o número de ouro é uma decorrência da série de Fibonacci, mas o número de ouro propriamente é conhecido desde muito antes. Desde os gregos, os egípcios usavam o número de ouro.
Só que o Fibonacci ele conseguiu de uma maneira espetacular desenvolver isso a partir da série que ele achou. Ele desenvolveu uma série e que o número de ouro aparece várias vezes. E ele conseguiu estabelecer relações entre a série dele, o número de ouro, e outras séries e outros cálculos matemáticos, né? Outras proporções. Só isso? Tudo certo? Compreendido? Já sabe decorar o número de ouro, Davi? Não? Pelo menos até a quarta casa todo mundo tem que saber. É, 0,34. Mas só para concluir, não significa que eu vou achar o número de ouro com todas essas casas de mais em tudo que eu medi. É uma média, né? Talvez Cristo tivesse o número de ouro, né, no físico dele, né? Mas desculpe avisar vocês, mas vocês não vão achar. Talvez um brinco de ouro. O número de ouro em vocês vai demorar um pouco para. Deixa eu te dizer, visualmente, eu vou pendurar um quadro na parede. Que altura eu ponho, ou eu vou pôr o título no meu livro. Onde é que fica bonito? É um pouco mais do que um livro. A aplicação do número de ouro, né, a gente faz dessa maneira. A gente tenta estimar, né, um pouco mais do que a metade, tenta dividir de uma maneira para chegar perto do número de ouro. As proporções nunca são, na natureza, matematicamente exatas. Elas são aproximativas. Não tem como ter, não existe uma coisa geometricamente ou matematicamente perfeita. Não existe uma coisa reta, matematicamente. Então não existe uma coisa sempre reta. vai ter algum desvio. Na natureza as coisas são aproximadas, assim, as medidas são aproximadas, mas de maneira que a ciência, como é que a ciência faz? Ela não vai pegar um e descobrir ali o número de ouro. A ciência vai pegar muitos e descobrir algum princípio que os une. É isso que faz a ciência, porque não dá para tirar uma lei olhando o indivíduo, né? Você tem que olhar o conjunto. E uma outra coisa curiosa também, só para ilustrar, fizeram uma experiência uma vez, desenharam uma mulher toda fundamentada no número de ouro, todas as medidas dela, é um desenho, né? Muito, não sei se foi feito em computador, mas tudo número de ouro. Ela ficou feia, por incrível que pareça. Por quê? Porque aquilo é tão pouco natural e a gente está acostumado com a natureza, a gente não está acostumado com a perfeição, né? E aquela mulher ficou esquisita, a gente estranha ela, parecia mais um robô, né? Parecia mas não um ser humano comum, né? Mesmo na arquitetura, o número de ouro não vai, onde é possível aplicar o número de ouro ou as proporções, ela não vai aparecer perfeitamente tudo ali muito preciso. Tem pequenas variações exatamente para dar variedade, né? E também para aproximar da natureza humana, né? Que a gente gosta do que é semelhante a nós. Para dar um gostinho aí para uma próxima aula. Então é isso. Alguma outra dúvida? Podemos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por nós. Nosso muito Amém.